curti quando tu botou isso no vídeo. Olá, meus amigos, eu sou o Vitor Lamoglia e eu sei que você tava com saudade de Toy Makeover. Meus amigos, eu tava com vontade de fazer aquela customização braba, de pegar um boneco e transformar em outra coisa completamente diferente. Até que eu peguei uma miniatura do surfista prateado, olhei e falei, nossa, ia ser legal se tivesse um Galactus gigante atrás dele aqui assim. Toy Makeover. E uma dica pra você que tá aí querendo fazer Toy Makeover é comprar um boneco que se... Depende do Toy Makeover que você vai fazer, obviamente. Eu procuro pegar boneco de super-herói que seja meio liso, não tenha muito detalhe na roupa, ou o detalhe que eu possa transformar na customização. Então eu sempre procuro esses bonecos que tem uma pintura ao invés de detalhe. Por exemplo, pegar o Homem de Ferro ia ser muito difícil transformar no Galactus, então eu peguei em casa. E vamos ver como é que ficou. Antes de você seguir para a customização do vídeo, dá o seu like se você curte Toy Makeover, se inscreve no canal se você não é um inscrito e me ajuda a compartilhar, porque a gente tá quase no 1 milhão. É só isso, é só pegar e compartilhar em algum lugar, e aí a gente continua fazendo vídeo aqui, dá essa moral aí. E aproveita e comenta aqui embaixo uma customização que você quer nesse estilo, que tem uma miniatura, uma peça gigante, uma espécie de micro diorama ali, uma interação. Comenta aqui embaixo. A propósito, me segue lá no Instagram. Vamos lá, esse é o boneco que eu vou usar. Só que ele tem um problema. Todos esses detalhes são modelados no próprio boneco, ou seja, tudo plástico maciço. E a única parte que eu consigo arrancar é essa parte de trás aqui, é a capa, e arranquei essa parte de cima. Agora o resto todo eu vou ter que diminuir o volume, e para isso eu vou usar uma mini retífica. Eu poderia usar um estilete, uma lixa de mão, uma serra, mas eu vou usar a mini retífica aqui com uma lixa na ponta. E isso vai acabar desgastando todo o plástico. E depois que eu tirei todo esse volume, acabou ficando alguns buracos ali. Mas não tem problema que eu vou cobrir isso tudo com massa, eu não vou deixar esse peitoral dele aparecendo. E eu poderia fazer isso com a lixa, ia dar muito mais trabalho, mas eu ia conseguir também. E agora eu vou pegar a super cola e fixar ele na posição que eu quero, pra gente conseguir modelar. O segredo é você abrir a articulação, pingar um pouquinho de cola ali na junção, então você deixa ele na posição que você quer, porque a cola vai endurecer ali toda a articulação. Já deixei o personagem na posição que eu quero e agora a gente vai cobrir todos os buraquinhos ali com massa epóxi. Eu não vou cobrir essa parte da cintura porque ele vai ter uma espécie de saia ali, então eu vou tacar a massa aqui na junção do joelho. Porque como eu quero fazer um personagem estátua, fixo, todas essas ranhuras me incomodam muito. Caso não te incomode, não tem problema nenhum. Então eu já coloquei massa em todas as junções e tapei os 2 buracos que ficaram aqui no peito. Só que no peito eu quero fazer uma textura, porque ele tem uma espécie de camisa ali, eu não sei direito, mas ela tem uma textura, umas linhas, e para isso eu vou usar biscuit. Deixei ele bem fininho, estiquei bem e com uma régua eu vim fazendo umas marcações retas, que é o desenho que ele tem ali por baixo da armadura. E eu modelei esse biscuit em cima de um papel manteiga porque facilita muito e não cola na mesa. Isso é uma excelente dica. E depois que esse biscuit já estava começando a secar, eu coloquei ele por cima do boneco, para ele tomar o formato do busto dele e ele endurecer ali direitinho no tamanho certo. Então com o estilete eu vim recortando todo o excesso. E agora eu vou deixar secar para ficar ali no formato perfeito. E eu amassei mais 2 pedaços de biscuit para a gente modelar saia. E o segredo é você deixar um pouquinho secar cada lado desse biscuit. Você estica a massa e deixa uns 10 minutinhos parado. Em seguida você vira do outro lado e deixa mais uns 10 minutos. Porque você vai conseguir modelar e a massa não vai ficar mole e grudenta. Então eu posicionei ali e fiz o primeiro pedaço da saia, a parte interna. E depois no outro pedaço eu recortei direitinho olhando uma imagem como referência. E coloquei por cima. Fui tirando o excesso e essa parte do meio aqui a gente vai colocar um cinto depois. Fui fazendo alguns detalhes com o biscuit, por exemplo essa argola que ele tem aqui no pescoço. E enquanto terminava de secar eu fui dar uns detalhes na bota. Ela já tem um molde bem legal. Só que eu comecei a modelar umas minhoquinhas para poder fazer o detalhe que tem na bota do Galactus. Coloquei 3 de cada lado e deixei secar. Depois eu vou fazer o último detalhe. E eu coloquei também um pedaço aqui no bracelete para poder aproveitar ele e fazer o formato da luva do Galactus. Porque quando a gente pintar vai dar todo um volume ali que eu preciso para fazer essa luva. E eu comecei a amassar várias tiras de biscuit em vários formatos aqui, umas tirinhas, um redondo, um círculo, pra gente poder fazer ali a armadura, o cinturão. E eu vou fazer aquele esquema de deixar 10 minutinhos desse lado, deixar secar, virar e mais 10 minutinhos do outro, pra gente conseguir modelar sem grudar tudo. E dessa vez eu tô usando biscuit no lugar de massa epóxi porque são muitos detalhes. Eu ia acabar gastando muita massa epóxi e é um pouco difícil de modelar esses detalhes pequenos nela. Então nesse caso é melhor usar biscuit. Então depois eu tirei os excessos das laterais, coloquei ali a primeira parte do cinto, cortei um U naquele círculo para poder fazer ali a parte de cima
e fui tirando o excesso com estilete. E depois eu peguei uma tirinha dessa que sobrou e comecei a fazer umas marcações com estilete. Vários tracinhos. E isso na hora de pintar vai acabar dando um volume, dar uma textura interessante. E eu vou recortar e colar ali no ombro dele. Além de ser um detalhe da armadura dele, me ajuda a tampar ali a articulação. Coloquei também aqui, ó, 2 tirinhas para unir a parte de cima no cinto. E eu vim com o dedo úmido esfregando bem as laterais dela, para poder unir uma parte à outra. E eu fui recortando todos os detalhes, incrementando ali a armadura. Fiz o detalhe ali da parte de cima, todos os detalhes do cinturão. E com a ajuda de um alicate eu tirei todo o cabelo do Shazam. Então preenchi a parte de baixo do rosto com biscuit e com o estilete eu recortei o excesso, deixando só a parte de baixo do capacete. Cortei a máscara também, coloquei por cima. Só que antes de fixar a máscara, eu pintei o rosto dele de preto por baixo. Eu fiz isso logo porque vai ser muito difícil fazer depois. Então eu já fixei a máscara e fui acrescentando vários detalhes. E pintei o olho de branco com um pincel bem fino. E tô deixando aqui embaixo o link na descrição de uns pincéis bem finos que eu comprei na internet. Depois eu separei um pedaço oval de biscuit e colei aqui em cima para fazer essa espécie de capacete. Com uma tesoura tirei aqueles detalhes ali de cima e vim recortando ali aquela parte bem característica do capacete dele. E fixei tudo com cola e biscuit. Coloquei vários detalhes ali e já mascarei a parte que eu não quero pintar, cobrindo ali o rosto dele. E agora a gente vai começar a pintar e para isso eu vou jogar uma camada de primer cinza. O primer vai fazer com que a tinta pegue bem e não fique descascando ali no nosso personagem. E a gente vai pintar basicamente com 2 cores, só que são 2 cores metálicas. É o azul metálico e o roxo metálico. E nesse momento eu não tenho, então eu vou te ensinar um truque para você fazer qualquer cor metálica. Você vai usar tinta básica, ali, eu estou usando tinta acrílica PVA, é importante ser fosco. E o segredo é você misturar essa cor com uma tinta metálica prata bem clarinha. Você compra a tinta metálica prata mais clara que você encontrar e vai misturar em partes iguais. Olha só, essa daqui é a que eu costumo usar para pintar ali qualquer cor metálica e essa é um pouquinho mais clara. Ela acaba não escurecendo a cor da tinta. E agora a gente vai misturar. Criando o roxo metálico. E agora eu peguei essa mistura, vou diluir um pouco em água para a gente colocar no aerógrafo. E para pintar aqui eu vou usar o aerógrafo. Eu recebo várias perguntas de que tipo de aerógrafo eu uso. Eu acabei de comprar um aerógrafo novo. Eu peguei ele lá no Banggood. Eu tô deixando o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E ele vem com um kit bem completo, já com cabo, com as agulhas. Então tô deixando aqui na descrição o link dele e dos pincéis que eu uso aqui, que eu comprei lá também. Então vamos começar a pintar. Fui jogando o roxo metálico em todas as partes, sem mascarar nada, jogando a tinta direto. E depois que eu pintei tudo de roxo, eu vou deixar ele secar. E a segunda cor que eu vou usar é o azul metálico. Só que eu já tenho um azul metálico, só que eu queria escurecer ele. Então eu botei o azul metálico e pinguei um pouquinho de azul escuro. E fui pintando todos os outros detalhes de azul com um pincel. E o segredo para você conseguir pintar com o pincel e não deixar aquelas marcas de tinta é você usar um pincel de cerdas macias e uma tinta levemente diluída em água. Se pingar um pouquinho de água, ela não pode estar muito grossa, senão ela vai criar umas poças de tinta. E fui pintando todos os detalhes. E eu fui pintar ali a metade do braço e acabei reparando que eu esqueci de pintar a luva. Pintei com o pincel e precisei de algumas camadas porque a tinta roxa era mais fraca. E depois que eu pintei tudo, eu usei um pincel bem fino para retocar todos os detalhes e pintar ali as marcações que a saia dele tem. E para isso eu usei um pincel bem fino. E eu vou mostrar aqui uns pincéis finos que eu comprei também lá no Banggood. Tô deixando o link aqui na descrição. Esses pincéis são ótimos, eles vêm num kitzinho, é super em conta. E eu acabo utilizando bastante, então eu sempre tô comprando pincel fino. Tô deixando o link aqui na descrição dos pincéis que eu comprei. Então fui lá pintando todos os detalhes. E o Galactus do quadrinho, ele tem umas marcações pretas ali, parece que ele tá sujo de óleo. E para isso eu vou usar graxa de sapato preta, graxa líquida, importante. Então eu vou passar com o pincel e tirar o excesso com o pano. Então essa graxa acaba pegando ali em todas as ranhuras, todos os buraquinhos, pintando todas as profundidades. E acaba que dá um brilho também no próprio personagem. E dá aquela cara cartunesca que ele tem. E agora eu vou utilizar um giz vermelho para pintar a boca ali, para dar uma vida naquele rosto. E deixei o personagem secando. E agora a gente vai fazer a base, e para isso eu quero fazer um pedaço de lua. E para começar eu vou usar um quadrado de madeira. E eu vou cobrir ele com bastante biscuit. E em cima desse biscuit eu comecei a dar uma textura. Eu usei uma escova de dente para marcar bem, fazer vários furinhos. E com meus dedos eu comecei a fazer uma cratera enorme ali. Fui desenhando vários buracos ali.
tentando deixar com uma cara de piso lunar. E eu usei uma lixa 80 para marcar bem esse chão. Fui apertando ali, deixando ele bem marcado, bem arenoso. Fui tirando as marcas de dedo com ela e vou deixar secar. E o importante é você deixar toda a lateral para fora, pra gente cortar ali e tirar esse excesso, porque o biscuit ele vai encolher. E depois que ele secou, eu usei um biscuit para tirar todo aquele excesso que a gente deixou para fora ali. E o próximo passo foi jogar tinta preta. Eu pintei tudo de preto. E agora o solo lunar que eu quero fazer, ele é cinza. Eu quero fazer ele bem classicão mesmo. Eu poderia fazer colorido, mas eu quero fazer cinza. E para isso eu peguei um pincel trincha, molhei na tinta cinza, tirei o excesso e vim passando ele por cima, como se eu estivesse tirando a poeira. Isso vai pintar toda a parte mais saltada e deixar os buraquinhos pintados de preto. E depois que secou, eu peguei um pincel mais fininho, molhei na tinta branca, tirei todo o excesso e vim muito de leve passando por cima, só para dar um brilho. Depois eu vim com um pouquinho de cinza pintando toda a parte interna das crateras, porque ali é mais sombreado, mais escuro. Ela fica com uma aparência super legal. E antes de finalizar o Galactus, eu quero botar o surfista prateado ali em miniatura. E para isso eu peguei ali a pecinha que eu tenho, só que ela é meio branca. E eu vou usar arame e cola quente para fazer o rastro desse surfista prateado vindo por trás do Galactus. Então eu fixei o surfista prateado na ponta de um arame e a outra base eu vou prender aqui atrás e eu vim revestindo todo esse arame com cola quente para não deixar esse arame uniforme. E depois que eu cobri tudo, foi só jogar tinta spray prata, aquela prata bem cromado. Então eu fixei esse surfista ali na parte de trás do Galactus e tá pronto.